Sejam bem-vindos, doutor José, doutor Naiber, doutor Paulo. Vamos só esperar, e doutora Estela, vamos só esperar uns minutinhos para que a nossa audiência se acomode, possa chegar aí com mais tranquilidade. Enquanto isso, eu vou fazendo já os agradecimentos à nossa, na pessoa da representante da nossa presidente, doutora Luciana Freitas. Ela saiu da nossa tela? Acho que ela estava aqui até agora. Ah, pronto, ela voltou. Stella Serafini, imagine. Bem-vinda, obrigada. OAB Terceira Subseção, sempre aqui Campinas nos apoiando nos eventos da nossa comissão. O pessoal do nosso staff, secretaria sempre maravilhoso, apagando os nossos incêndios de última hora, sem eles não seria possível. E vamos esperar aqui só mais uns 2 minutinhos, pode ser? Assim a gente tem condições de deixar o pessoal à vontade aí para poder, se quiser fazer interação através do chat, fique à vontade. Nós somos 2 aqui tentando controlar o Dr. Paulo e eu, e se tiver alguma questão, alguma dúvida, fique à vontade para escrever no nosso chat. Essa semana especial, temos aí as nossas leis municipais, né, Dr. Paulo? Sim. Desde 2012, que consagram o dia 22 de julho como o dia da comemoração oficial da conciliação e da paz na cidade e município de Campinas. Então, não poderíamos deixar passar em branco, e graças ao Dr. Paulo, que nos impulsionou nessa ideia e trouxe 2 grandes entusiastas aqui para estar com a gente nessa semana tão especial de comemoração. Obrigada, Dr. Paulo. Bom, são já 4 minutos passados, eu vou começar então com as apresentações formais. Vou apresentar primeiro o doutor Paulo Boim, que foi, como eu comentei, o nosso grande impulsionador aqui do evento. Doutor, se quiser fazer a sua breve apresentação, você mesmo, por favor, depois eu sigo fazendo a do doutor José e do doutor Naiber. Sim, senhora. Bem, meu nome é Paulo. Não pode me chamar de senhora, pelo amor de Deus. Todos jovens aqui, vamos lá. Eu sei que estamos num ambiente formal, mas na conciliação combina descontração. É muito bom, bom humor, alegria, é muito bom. Então, meu nome é Paulo Henrique Ferreira Boim, eu sou advogado em Campinas já há mais de 10 anos, sou também um entusiasta da paz e da conciliação, venho buscando, então, promover isso nos meus processos. Já organizei, há praticamente 9 anos atrás, um outro evento muito similar a esse, também com a presidência, né, da OAB junto, no sentido da gente poder, então, promover mesmo essa semana que nós comemoramos o Dia da Paz e da Conciliação no município de Campinas. É uma data que é comemorada em outras cidades do estado de São Paulo também. Aqui na nossa região tem a cidade de Montemor, que já tem esse dia reconhecido como lei. Tem na região de São Paulo a cidade de Mogi das Cruzes. Então, para mim, uma alegria estar aqui. Sou bem grato aí pela doutora Silmara ter também aceito aí a minha ideia da gente fazer esse evento. Eu sei que tem um outro evento quinta-feira falando de mediação também, né, doutora? Então, Exatamente. A gente não muito para bom aqui. Muito bom. Obrigada, doutor Paulo. Bom, eu vou começar então pelo doutor Naiber. Doutor Naiber Pontes de Almeida, juiz federal auxiliar na Corregedoria do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já exerceu os cargos de juiz auxiliar no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido membro do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Acre. Mestre em Direito comparado pela Cumberland School of Law, Stanford University, nos Estados Unidos. Com esse currículo não precisa falar mais nada, né, doutor Naiber? Daqui a pouco a gente vai poder ouvir de sua própria voz o que temos aí a acrescentar em nosso conhecimento. Dr. José de Souza Teodoro Pereira Júnior, graduado em Filosofia pela PUC Campinas, especialização em Ciência Política pela Unicamp,
graduado em Direito pela PUC Campinas, mestrado em Ética e Filosofia do Direito pela PUC Campinas, lecionou Filosofia na PUC Campinas, lecionou Direito na Unip e Faculdade Santa Lúcia, coautor do livro Sociologia do Direito, pela editora Átomo, juiz de Direito pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Eu queria fazer só um agradecimento especial aos nossos parceiros do COMPAS, que é o nosso Conselho Municipal da Cultura de Paz de Campinas, no qual eu estou aqui também representando a cadeira da OAB, como suplente da presidência, que infelizmente não pôde estar conosco hoje. A presidente do Conselho Municipal da Cultura de Paz, a senhora Luzinete Nunes Cine de Toledo, e a doutora Fabiana Bizarro Salateu, que é a primeira secretária do COMPAS. Bom, formada nossa mesa virtual, mais uma vez agradecer a presença da doutora Estela Serafini, aqui representando a nossa presidente e toda a diretoria. Podemos começar os trabalhos. Eu vou passar, então, a palavra para o doutor Paulo, e, em seguida, redistribuímos aí as nossas falas, ok? Bom, então, primeiro também quero agradecer à diretoria, tá, na presença da doutora Estela, e também na pessoa da nossa presidente, Luciana. Muito legal estar aqui, podendo falar um pouco mais a respeito da paz e da conciliação. A conciliação como um instrumento de pacificação. É uma ideia que eu tenho desde pequeno, né? E com aquele sentimento de que a paz começa dentro da casa de cada um, pelo aquele tratamento dos familiares, amigo, próximo, e pelas alegrias do dia a dia, né? Eu faço parte de uma organização beneficente que foi criada no dia 22 de julho de 61, justamente com o pensamento de contribuir para uma cultura de paz. Então, com esse intuito de divulgar e ampliar a promoção da paz e da conciliação, capacitando as pessoas, como aqui essa presidência de mediação e conciliação vem fazendo, todas as pessoas possam se transformar em agentes da paz. Então, nesse sentido, já há quase 11 anos, duas organizações não governamentais aqui da cidade, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal e a Unidade Beneficente Estrela da Manhã, que hoje é denominada Casa da União, requereram para o então vereador Peterson Prado para que propusesse os projetos de lei que deram origem às leis municipais número 14.245 e 14.246 de 2012, que instituíram o 22 de julho como Dia Municipal da Paz e da Conciliação e incluiu no calendário de eventos do município de Campinas a Festa da Paz e Conciliação, a ser realizada na semana do dia 22 de julho de cada ano, né? As leis foram sancionadas e promulgadas pelo então prefeito Pedro Serafim, e desde sua publicação lá no Diário Oficial do município, né, tem um claro apoio, auxílio logístico, operacional por parte do Poder Público Municipal para que a gente consiga comemorar, como hoje estamos aqui comemorando o Dia da Paz e da Conciliação, né? Já foi também até feito um requerimento de aplauso pelo então vereador Tiago Ferrari, lá na nossa Câmara de Vereadores de Campinas, que foi realizado. E essa é uma data que ela também vem sendo reconhecida por alguns estados. O mais recente agora foi o estado do Maranhão, que teve o dia 22 de julho reconhecido como Dia da Paz e da Conciliação, e que explica, né, que o objetivo é determinar um marco comemorativo, com o propósito de fomentar e de celebrar uma cultura de união, de consciência, de aproximação e de solução de diferenças, tendo a paz e a conciliação como uma realidade que se constrói nos planos sociais, culturais, educacionais, econômicos e até mesmo espirituais. Então, nesse sentido, para que a gente consiga fomentar a paz e a conciliação nesse meio social, nós elaboramos eventos esportivos, culturais, congressos, seminários e palestras como essa aqui, né? Para que a gente possa também auxiliar no sentido de promover a paz entre nós todos, que é um objetivo dos mais nobres, né? Então, hoje, além do Maranhão que eu citei, tem outros 9 estados que já instituíram. No estado de São Paulo, a gente tem um projeto de lei que está em trâmite. No Senado Federal, nós temos um projeto de lei, foi originado o projeto de lei do Senado, né, que hoje está em trâmite no Senado, tá? Também reconhecendo o dia 22 de julho como Dia da Paz e da Conciliação, e tem mais de 30 municípios nesse sentido.
Então, é uma medida de incentivo e fortalecimento de uma cultura de paz e conciliação entre as pessoas, tá? Esse é o nosso objetivo. E esse ano, de 2022, nós estamos fazendo 10 anos da promulgação da lei. Então, para nós também é muito importante poder contribuir para que a paz seja realmente realizada entre as pessoas, que esse sentimento de conciliação, que também vem com a mediação feita por nós, advogados, e traga, então, mais conciliação, as pessoas se reconciliem, se unam, e com isso a paz se estabeleça, em definitivo. Então, é uma alegria para mim estar aqui junto com 2 amigos meus, juízes de direito, um juiz federal, um juiz estadual, com a doutora Silmara, que é bem, assim, pessoa conhecida, como ela disse aqui, né, trabalha no Conselho Municipal da Cultura da Paz de Campinas, na presidência de Mediação e Conciliação aqui nossa, então vem também fomentando a paz e a conciliação e toda a diretoria aqui da OAB Campinas. Então é uma alegria para mim estar na presença dos senhores. Obrigada, doutor Paulo. Bom, agora vamos tirar no palitinho. Quem vai começar, doutor Naiber ou doutor José? Vocês conseguem se conciliar aí para começar? Passa a palavra para o doutor Naiber, por favor, pode dar início. Obrigada, doutor José. Concessões criam pontes conversacionais, né? Eu quero agradecer o convite que foi recebido de estar presente hoje aqui com vocês, né? Já seguindo o ritual, né, que é necessário para conciliação, para mediação, procurar ser o mais informal possível, porque a informalidade deve estar presente, né, nesse âmbito, justamente para que as pessoas possam se sentir mais à vontade na hora de sentar e ter aquela conversa que construa ali as soluções negociadas, as soluções que promovam a pacificação, né? E esse agradecimento eu faço aqui em nome do meu amigo, doutor Paulo Boim, agradecendo também à Ordem dos Advogados do Brasil e parabenizando a todos pela realização desse tipo de evento. Um evento que promove um estudo a respeito da paz, um estudo a respeito da conciliação, ele é um evento que ele traz mais consciência para as pessoas do nosso papel na sociedade, um papel de nos pacificarmos e, com isso, auxiliar outras pessoas a encontrar também esse caminho de paz. No momento em que, infelizmente, quando se liga uma TV, ou mesmo se lê uma notícia em algum meio na mídia, e comumente se vê notícias envolvendo violência, envolvendo intolerância, envolvendo até mesmo guerras, né? A gente vê o tanto que é necessário a gente buscar em nós e buscar também auxiliar as pessoas a desenvolver essa cultura da paz, essa cultura da pacificação e da conciliação. E ela passa necessariamente pela conscientização das pessoas do tanto que é importante a gente se desenvolver nesse caminho da paz, né? E encontrar, por meio desse caminho da paz, a nossa felicidade. E trazendo isso para o nosso sistema de justiça, eu digo que a gente vive um grande dilema, né? E que, graças a Deus, nós estamos começando a vivenciar assim, um momento de mais solução para esse dilema. E de que dilema eu estou falando? Você tem um dilema no sistema de justiça em que ou você prioriza a celeridade da resolução dos processos ou você prioriza a qualidade. Não tem um caminho mágico em que você vai conseguir resolver as milhares e milhares de ações que existem hoje no judiciário brasileiro e que, ao mesmo tempo, você consiga, ali, por meio de uma solução tradicional em que envolve necessariamente uma decisão judicial, ou seja, não é nenhuma das partes que constrói aquela decisão, e sim um terceiro que está ali em nome do Estado para poder dar aquela solução, mas é uma solução construída por um terceiro. E esse dilema ele envolve, muitas das vezes, disputas que se transformam em verdadeiras batalhas, né, em que
pelo sistema adversarial, em que você tem um autor, você tem um réu e você tem a figura do magistrado para poder ali trazer a resposta por meio da justiça, né? Necessariamente você terá ali a construção da figura dos perdedores e dos ganhadores. E será que essa figura tradicional do ganhador e do perdedor, embora solucione formalmente o litígio que foi proposto ali, a discussão que foi trazida à justiça, será que ela pacifica? Será que ela contribui efetivamente para a cultura da paz, da conciliação entre aquelas pessoas, né? Para resolver efetivamente aquele conflito? Então, a gente vê que a gente precisa trabalhar na mentalidade dos profissionais do direito e desenvolver mais consciência a todos aqueles atores que estão envolvidos nesse grande sistema de justiça. Não só os magistrados, mas os advogados, sejam eles advogados privados ou advogados públicos. No meu caso, que atuo na Justiça Federal, a conciliação ela envolve necessariamente ali um ente público, né? Se houver tempo, ainda vou traçar algumas palavras a respeito disso, dessas peculiaridades. Mas existe essa necessidade de mudança de mentalidade. Não adianta a gente falar de princípios, de normas, se esses operadores do direito, esses profissionais, não exercerem efetivamente dentro de si essa capacidade de olhar o outro, essa alteridade, né? Essa possibilidade de você buscar uma solução que efetivamente resolva o conflito posto, né? E isso passa pela conciliação, quando eu falo conciliação, eu falo conciliação lato sensu, envolvendo todas as técnicas necessárias aí à solução do conflito não adversarial. Então, é preciso, eu digo, e não sou só eu que digo, e não estou aqui eu cunhando essa frase, estou aqui apenas trazendo para essa audiência, é preciso que a gente supere essa cultura da sentença, que existe ainda muito no Brasil, né? Em que as coisas têm que se resolver por um processo judicial, adversarial, em que a resposta só virá por meio de uma sentença, né, dada pelo juiz, e muitas das vezes a sentença não fará as partes satisfeitas, isso envolverá a oposição de um recurso, e que, por sua vez, demandará tempo e demandará custo, né? E esse custo ele é não só financeiro, mas ele é também emocional, porque enquanto o conflito se prolonga no tempo e no sistema de justiça, o conflito interno entre aquelas pessoas também se prolonga, e as pessoas que estão lá envolvidas naquele conflito estão vivenciando, todas as vezes que há algum ato processual, o fato que gerou aquele conflito, enquanto não efetivamente pacificado. Daí a necessidade da gente substituir essa cultura da sentença por uma cultura da pacificação, ou seja, que as pessoas possam construir a paz por meio de soluções consensuadas, sejam essas soluções em juízo ou mesmo por meio de soluções pré-processuais, em que aconteçam em outros ambientes, que eu posso, se der tempo também aqui, falar um pouco mais ao longo desse nosso encontro de hoje. Então, quando a gente olha para a nossa própria Constituição Federal, a gente vê que ela já traz ali uma promessa de que, ali no preâmbulo mesmo da Constituição, de que seja construída uma sociedade fraterna. Então, ela traz ali o princípio da fraternidade humana como vetor interpretativo para que nós possamos buscar soluções que construam essa fraternidade, que construam essa paz, né? Isso vale para o judiciário e vale para todas as soluções que são utilizadas no sistema de conciliação como um todo. E também, ainda ali na Constituição, no preâmbulo, fala-se também na promessa de que essas soluções elas sejam pacíficas, que as controvérsias sejam solucionadas de uma maneira pacífica, ou seja, trazendo ali a ideia de pacificação, a ideia da paz, a ideia da conciliação. Então, a nossa Constituição ela já traz ali, no seu próprio preâmbulo, promessas que nos dão ali vetores para seguirmos nesse caminho de paz e de conciliação.
né? Então, o que nós precisamos é que haja uma verdadeira mudança de paradigma na sociedade como um todo, né? É preciso que nós assumamos o papel ativo de construção dessa cultura da conciliação, em sentido amplo, né? Que envolva soluções consensuadas, né? Que envolvam soluções não adversariais, que envolvam soluções em que ambas as partes ganhem, e que, por sua vez, exclua soluções em que eu tenha efetivamente um perdedor naquela solução. Então, essas soluções conciliatórias, elas têm essa característica positiva de trazer a pacificação, né? E essa pacificação, quando ela é construída pela ação das próprias partes, principalmente levando-se em consideração que essas partes, na maioria das vezes, elas precisarão continuar a conviver entre si. Então, quando você constrói soluções consensuais, você permite que essas partes possam continuar um relacionamento plural, um relacionamento respeitoso em sociedade. Isso contribui para a pacificação social como um todo. Essa é uma ideia, a ideia de construção da conciliação em sentido amplo, né, como um vetor ali de construção de uma convivência futura da sociedade, né, em que eu necessariamente ali desenvolverei soluções que prevenirão o surgimento de novos conflitos, né, porque muitas das vezes a cultura adversarial soluciona ali mano militare, né, uma decisão que vem de cima para baixo e que não pacifica, e aquilo mais à frente está sujeito a gerar novos conflitos, né? Então, o que eu posso destacar aqui inicialmente, no que diz respeito ao nosso sistema processual, com o novo Código de Processo Civil, em 2015, é que houve ali um verdadeiro surgimento de uma norma fundamental fixando ali o direito à conciliação e à mediação no sistema processual, com o novo Código de Processo Civil. Ao fixar aquela fase inicial do processo, em que necessariamente as partes precisarão ali se encontrar e, por meio de o auxílio de alguém devidamente instruído para poder realizar aquele procedimento de mediação, de conciliação, encontrar uma solução para aquele litígio que foi trazido à justiça. Então, a gente vive, desde 2015, uma nova fase, na minha opinião, aí, com o estabelecimento dessa norma processual, que a gente pode dizer que virou até mesmo uma norma fundamental nesse aspecto de construir a conciliação e a mediação como fases obrigatórias para a solução de conflitos judiciais já devidamente postos, né? E eu ressalto aqui, já aqui me encaminhando para a conclusão dessas palavras iniciais, alguns parâmetros aqui mais ligados à área federal, que é a minha área de atuação, né, em que você tem mais comumente ali exemplos de emprego de soluções consensuais construídas ali por meio da mediação, da conciliação, muitas das vezes até mesmo soluções pré-processuais, que já são adotadas também na Justiça Federal, pela própria estruturação que houve dos núcleos e centros de conciliação. Acho que o Dr. Naiber teve alguma dificuldade com a internet. Vamos esperar um pouquinho. Voltou, doutor Naiber. Estão me ouvindo novamente? Sim, sim.
A sua fala foi interrompida no momento em que falava da formação do SECOM. Sim, então, eu falando a respeito do próprio marco, do marco normativo que houve nos últimos anos, seja por meio do Conselho Nacional de Justiça, que editou a Resolução 125, tratando ali dos parâmetros macros, né, da implementação dessa cultura da conciliação no judiciário como um todo, trazendo ali um código de ética para os mediadores e conciliadores, trazendo ali os requisitos de formação técnica para essas pessoas e estabelecendo ali deveres dos tribunais no que diz respeito à estruturação de órgãos que promovam essa cultura da conciliação por meio dos núcleos e dos centros de conciliação. Então, houve aí todo um marco normativo, e esse marco normativo ele também se reproduziu no âmbito da Justiça Federal, por meio do Conselho da Justiça Federal, que editou resolução a respeito do tema. De igual forma, nós temos também a Lei da Mediação, que faz parte desse marco normativo, porque traça ali elementos essenciais para que possamos aplicar essa cultura da conciliação e da mediação na resolução dos conflitos, né? E no que diz respeito à matéria federal, eu trago aqui alguns exemplos que são muito comuns na Justiça Federal de aplicação de solução por meio de solução consensual, né? Os contratos bancários, os contratos do sistema financeiro da habitação, as ações previdenciárias como um todo, né? Todas aquelas que envolvem o INSS, nós temos tido bons exemplos de promoção de conciliação em larga escala no âmbito da Justiça Federal, envolvendo essas ações previdenciárias. Os próprios executivos fiscais, nós tivemos aí alguns mutirões bem efetivos e, da mesma forma, eu tenho observado uma crescente cultura do governo, que é um grande litigante, é preciso que se diga, é o maior litigante que existe no Brasil, é o próprio Estado como um todo, seja a União ou os estados em si, ou até mesmo os municípios, são os maiores litigantes. Mas eu vejo que, no que diz respeito aos próprios executivos fiscais, já há o desenvolvimento de uma cultura ali em que se busca soluções consensuais e se busca também a racionalização dos recursos envolvidos na busca do pagamento desses executivos fiscais, né? As ações que envolvem danos morais e materiais, as próprias ações envolvendo tratamento de saúde, que são muito comuns na Justiça Federal, né? Então, são exemplos aí concretos. Da mesma forma, a instituição de câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos no âmbito da Advocacia Geral da União é um outro exemplo também de soluções positivas que promovem a conciliação, né? E, para concluir aqui, eu destaco também a possibilidade trazida pela lei de mediação das transações por adesão, né? Está lá previsto no artigo 35 da lei de mediação, que determina que as controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações, poderão ser objeto de transação por adesão com os seguintes fundamentos, né? Seja autorizado pelo Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores. Então, são aquelas demandas em que já não há mais dúvida qual que é o direito, já foi pronunciado por um tribunal superior qual que é o direito devido, e não faz sentido a administração pública ficar ali gerando uma litigância quando pode adotar uma cultura de conciliação e promover ali transações por adesão. E o outro exemplo aí é que pode acontecer nesses casos um parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República, que autoriza essa transação por adesão. Então, são bons exemplos de avanço na nossa legislação que possibilitam, mesmo no âmbito da Justiça Federal, mesmo envolvendo entes públicos em que
muito se fala de indisponibilidade do interesse público, mas, na verdade, o que se deve falar é da prevalência do interesse público, e muitas das vezes a prevalência do interesse público envolve conciliar, envolve a busca de soluções consensuais, inclusive por parte do governo. Então, com essas palavras iniciais, eu concluo aqui essa primeira parte e devolvo aí a palavra à doutora Silmara. Obrigada, doutor Naiber. Eu tenho muitos adendos aí à sua primeira fala, mas se eu começar a fazer os meus adendos, nós não vamos caminhar. Mas vamos então. Doutor José, sua vez, por favor, estamos todos ouvidos. Bom, doutora Silmara, então, já que nós estamos gravando o evento, eu quero deixar aqui registrada a minha alegria de poder participar, de ter recebido esse convite. Já pude participar de um evento semelhante, também de iniciativa do Dr. Paulo Boim, anos atrás, nessa casa de advogados. Eu mesmo advoguei em Campinas durante quase 10 anos, antes de ingressar na magistratura. Eu fui membro da OAB Campinas e tenho bons amigos por aí. O Dr. Paulo Boim é um amigo pessoal meu de muitos anos, uma pessoa que eu quero muito bem, e não nos conhecemos no âmbito da advocacia. Conhecemos dentro de um âmbito de uma instituição civil, que ele próprio mencionou, com quem eu tenho a alegria de compartilhar com ele uma caminhada. Estou bem feliz de estar aqui com o Dr. Paulo Boim, estou bastante contente de ter esse contato visual, agora presencial, com o Dr. Naiber, uma pessoa que eu já conhecia de nome, mas ainda não tinha tido a satisfação de poder conviver, ainda aqui nesse ambiente virtual. Estou bem alegre aqui com a presença da doutora Estela e de todas as pessoas que estão nesse recinto virtual aqui. Muito bem. Eu vou, então, dizer aqui algumas palavras, né, algumas reflexões que, para mim, são significativas, né, pessoalmente, subjetivamente. Eu sinto que, nesse momento da nossa caminhada, aqui no mundo em geral e na sociedade brasileira em particular, sinto que nós navegamos por mares tempestuosos nesse momento da história. Eu sinto mesmo em mim próprio e nas pessoas com quem eu converso e convivo, não só no ambiente profissional, mas também familiar e nos ambientes sociais de um modo geral, eu sinto que os corações estão aflitos, porque nós estamos aí vivenciando uma situação de pandemia, acompanhamos aí atônitos o desenrolar de uma guerra que afeta a economia do planeta. E eu, pessoalmente, diversas pessoas, nós estamos assim, bem estarrecidos de perceber que o tecido social brasileiro se encontra dilacerado nesse momento, por uma disputa político-partidária, que ao invés de construir a união nacional para que possamos desenvolver um projeto nacional de prosperidade, mergulha muitas pessoas na discórdia, numa disputa aberta, agressiva, desrespeitosa, que não leva a nada de bom para a nossa sociedade. E também podemos assistir aí essa situação econômica gravíssima, né, pela qual estamos passando, com o aumento da fome, o aumento da violência, o aumento dos crimes cibernéticos, dos golpes, e tudo isso traz preocupação, tudo isso traz ansiedade, tudo isso traz aflição para a maioria das pessoas. Estamos todos preocupados com a disseminação de discursos de ódio aí por toda a sociedade e percebemos forças também trabalhando pela descredibilização das instituições políticas brasileiras, tão importantes para a garantia da paz e da estabilidade social. Então, nesse cenário, é urgente que nós falemos sobre paz. É urgente. É urgente que nós cultivemos mais a paz. É urgente que nós, pessoalmente, propaguemos a paz. Porque eu vejo isto como o único antídoto verdadeiramente capaz de ultrapassar esse ambiente de discórdia, de desunião. Ambiente este que, na prática, inviabiliza a caminhada evolutiva dos indivíduos, da civilização, e inviabiliza a própria prosperidade humana. Então, a aproximação da data do dia 22 de julho é propícia para falarmos de pacificação.
considerando que já foi aí dito pelo Dr. Paulo Boim, ser a data da paz e da conciliação firmada em lei aí pelo município de Campinas. Paz. Falamos de paz, muitos anseiam pela paz, é um anseio da maioria da humanidade. Mas o que é a paz? Quando a gente vai ao dicionário, a gente encontra uma definição muito singela, num sentido passivo do conceito. Paz como ausência de conflito. Mas eu sinto que se nós analisarmos melhor a noção de paz e se observarmos a própria história da humanidade, nós vamos perceber que paz é muito mais do que uma noção negativa, como ausência de conflito. A paz é, na verdade, algo muito mais amplo, é uma condição propositiva, necessária para a realização dos potenciais humanos. Os potenciais humanos só podem se desenvolver num ambiente de paz. Porque sem a paz, nós não conseguimos criar os nossos filhos, não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos construir a prosperidade para a nossa vida, não conseguimos exercer direito, nem a nossa liberdade. Sem paz fica difícil encontrar alegria, sem paz fica difícil ter sossego e tempo e um campo existencial para a gente poder contemplar a beleza, para a gente poder vivenciar a amizade, para a gente poder vivenciar o amor. Então, a paz é uma condição essencial para a própria realização dos potenciais humanos. Este, aliás, é um conceito filosófico de liberdade. Liberdade é a presença de condições para que possamos desenvolver os melhores potenciais do ser humano. Disso resulta que é importante a gente perceber a paz não como algo passivo, mas como algo propositivo, como algo atuante, e que para ser atuante tem que ser necessariamente presente. Já dizia o Gandhi que não há paz nem no passado e nem no futuro. Só existe paz se nós a realizarmos concretamente no presente. E é importante a gente olhar para a história e perceber também, principalmente em momentos de crise, que a paz é algo possível, que a paz é algo factível. E se nós prestarmos atenção no panteão dos grandes nomes da história, nós vamos ver que os defensores da paz são aqueles mais celebrados. Não são os truculentos, os festejados, mas os pacíficos. Então basta a gente olhar para o passado e a gente pensar no significado de uma figura como o rei Salomão, que até hoje é venerado por diversas organizações filosóficas, que é respeitado historicamente, porque num ambiente extremamente hostil e difícil, conseguiu articular e construir um reinado de paz que durou durante cerca de 40 anos. Só lembrando que, naquele tempo, Salomão investia em si não apenas a função de rei, mas ele era também sacerdote e também juiz, trazendo para suas funções de pináculo do Estado essa administração e trabalho para a construção de uma cultura de paz. Uma figura mais recente também, que eu gosto de lembrar, e já que nós estamos na Casa dos Advogados, falar de um advogado que foi Mahatma Gandhi. Formou em Direito na Inglaterra, voltou para a Índia e, num ambiente bastante hostil, se tornou um líder importantíssimo, talvez o líder mais proeminente da história da Índia, para a construção da independência daquele país, e hoje é respeitado como um dos homens proeminentes do próprio século XX. Gandhi, na sua atuação política, como advogado inicialmente, depois como líder político e religioso, adotou uma conduta proativa, construtiva, propositiva de paz, que na língua deles pronuncia-se ahimsa, que é um trabalho de prática social não violenta. Uma prática social que busca a união das pessoas na construção de um projeto comum, na construção de um projeto comunitário que possa beneficiar a todos. O cerne filosófico da proposta desse advogado, do Gandhi, é o respeito intrínseco à dignidade da pessoa. E para que esse respeito intrínseco possa vicejar, é importantíssimo, segundo Gandhi, que a violência seja combatida fora e dentro de nós, o tempo todo. Dentro de nós, isso implica na compreensão incondicional
de que a violência pressupõe uma vontade de destruir o outro. Mas isso tem consequências. As pessoas talvez não pensem sobre isso, principalmente os adeptos da violência. Mas a consequência é uma negação implícita da própria verdade da humanidade dentro de cada um de nós. Ao destruir o outro, a pessoa destrói uma parte de si mesmo na humanidade comum a ambos. Então, essa percepção de que a paz implica num respeito intrínseco da dignidade humana é algo absolutamente essencial. Não existe nada de sério na construção da prosperidade e da paz, não existe nada de sério que não passe por aí. Quero aqui agora chamar a contribuição de um grande homem da história, que foi Jesus de Nazaré. Não trago aqui a figura de Jesus para fazer proselitismo religioso, que não é esse o objetivo aqui do nosso encontro. Mas se considerarmos a cristandade como uma marca poderosa e indelével da própria civilização ocidental, então está validada aqui a participação deste grande expoente da história universal, que é a figura de Jesus. Jesus, num dos textos mais bonitos que eu conheço, e que foi mencionado por Gandhi como a síntese de toda a filosofia espiritual do planeta, e que se tudo no planeta se perdesse, se salvasse apenas o discurso do Sermão do Monte, toda a doutrina espiritual do mundo estaria salva. Palavras de Gandhi a respeito do Sermão do Monte. E ali no Sermão do Monte, Jesus tem algumas palavras que eu vou sintetizar aqui para não me alongar, em que ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te com teu irmão primeiro, e depois vem e apresenta a sua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Eu quero aqui apontar brevemente que naquele tempo em que Jesus viveu, o sacerdócio implicava basicamente no sacerdote recolher oferendas da comunidade e apresentar no altar a Deus. Essa era basicamente a função sacerdotal. Jesus dá um passo grandioso adiante, dizendo: isso não basta. Não basta apresentar oferendas ao altar. Então, aquele que quer apresentar oferenda ao altar e lembra de um conflito, deve se reconciliar primeiro para depois voltar ao altar, dizendo que a verdadeira oferta da salvação é a oferta da conciliação entre os homens. Aproveito aqui, e é esse o motivo da minha fala aqui, para trazer a figura histórica de Jesus, para usar a palavra salvação. Não aqui no sentido religioso, mas no sentido de salvação social, salvação do progresso, salvação da civilização, que só pode acontecer por meio da paz. Somente a paz pode representar a salvação para todos nós. Somente por ela nós podemos sonhar com a possibilidade de construção de um projeto de nação brasileira que ainda não existe. Nossa nação, muito nova, ainda não foi capaz de construir um projeto duradouro, de médio e longo prazo, para que nós possamos dizer que país nós queremos ter de pé e funcionando daqui a 50 anos para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Então, eu quero aqui destacar que eu não estou aqui falando de Gandhi, não estou falando de Salomão, eu não estou falando de Jesus por razões religiosas, mas porque, para mim, é essencial entender, compreender e divulgar que cada um de nós, como pessoa humana, me perdoem a redundância da pessoa humana, cada um de nós aqui como pessoa humana é uma integralidade. Não é possível, não é aceitável, não é admissível, pareceria mesmo um tipo de esquizofrenia, a gente imaginar uma distinção entre o eu, José Teodoro, pai, diferente do eu, José Teodoro, marido, diferente do eu, cidadão, do eu, juiz, do eu, seja lá o que for. Porque o si mesmo é um só. E nós temos que nos integralizar em torno de uma ideia e responder para nós mesmos qual é o nosso compromisso essencial e que marcará a nossa existência e que será o nosso legado para a posteridade. Então, essa compreensão do si mesmo é fundamental para que a gente possa dizer qual que é o meu posicionamento diante da paz. Como eu sinto e me posiciono diante disso como pessoa e como profissional, inclusive na área jurídica.
Então, esse tipo de compromisso, ele tem que ser indagado de nós para conosco mesmos, para que nós possamos aferir qual é o nosso posicionamento e qual é o grau da nossa atuação em prol da paz. É claro que a paz é uma escolha. Ela é uma escolha, ela é uma atitude. E a paz é uma atitude que depende de um respeito ao próximo, depende de uma integração do próximo. E é uma atitude que deve irradiar de dentro para fora em todos os âmbitos que nós vivenciamos, como disse o Paulo no início da fala dele. Alguma coisa que começa dentro de casa, começa dentro da família, tem que começar dentro de nós mesmos, porque isso é da essência das coisas. É essa percepção que é da essência das coisas. Para que nós, então, possamos, num segundo passo, num segundo momento, né, a gente poder imaginar e investigar como é que nós trabalhamos profissionalmente. Agora já estou trazendo aqui para a esfera do Poder Judiciário. Como é que nós trabalhamos profissionalmente com a cultura da paz? Como é que cada um de nós pode contribuir efetivamente? No Brasil, ainda, quem está trabalhando fortemente pela construção da cultura da paz é o Poder Judiciário. Nós estamos vendo aí todas as iniciativas que estão sendo praticadas, implementadas, tanto em termos legislativo, como em termos de institucionalizações, em termos de práticas, como muito bem aí pontuou para nós o Dr. Naiber. Nós estamos assistindo isso, e essa institucionalização está dando flores, está frutificando aí com os organismos, né, e as práticas que o Dr. Naiber mencionou, né, juizados especiais, os sejuscos, mediação, conciliação lato sensu, como ele mencionou. Né. Então, no judiciário hoje, isso é uma prática e se amplia. E dentro dessa prática, a conduta de cada um de nós é importante. Uma das perguntas que a doutora Silmara nos repassou, né, é como funciona, qual a importância da participação do advogado para a construção de uma cultura de conciliação. Eu vejo que a participação de todos é essencial e a dos advogados também é essencial. Na prática do dia a dia, eu vejo ali no meu trabalho que a atitude dos advogados perante os seus patrocinados e dependendo da maneira como o advogado escreve as suas petições, muitas vezes é decisivo para que a conciliação aconteça ou não. Eu já observei concretamente que petições ofensivas, petições que desrespeitam a parte ex-adversa, inviabilizam conciliação. Eu já ouvi isso, já ouvi verbalização disso em audiência. De pessoa ler a petição e falou assim, olha, isso que está escrito aqui, eu nunca vou aceitar. Eu nunca vou aceitar. E eu vou litigar até o final para provar que isso daqui não é verdade. E a pessoa não conseguiu. A maneira como o advogado se posiciona, como ele se apresenta, como ele escreve, a maneira como ele se aproxima do seu cliente é decisivo, é fundamental para que o cliente possa chegar, o seu representado possa chegar, já com alguma predisposição em seu estado de espírito para conciliar e entender que a perpetuação do litígio, também como já foi dito aqui hoje, implica num dispêndio muito grande de energia pessoal. É tempo, é energia vital, é energia emocional, é dinheiro, e muitas vezes trava um pré-requisito na vida da pessoa, cria obstáculos muito sérios para os passos seguintes para a construção da realização pessoal desse ser humano. Então, a pessoa entender que uma conciliação rápida, mais rápida, que favorece o desenvolvimento da sua própria vida e que possibilitará a essa pessoa a retomada de seus afazeres e da busca da sua realização pessoal, isso é absolutamente básico, absolutamente fundamental. E é claro que todos nós, além desse trabalho interna corporis no judiciário e na advocacia, precisamos também trabalhar para que uma cultura de conciliação irradie para todos os segmentos da vida humana. Não só dentro do judiciário, predominantemente como ele é hoje, mas para todos os segmentos. É preciso que a conciliação viceje e prospere na seara administrativa, na seara comercial, em todos os lugares, porque a cultura do litígio ela não leva a nada. Eu vejo, por exemplo, dentro da justiça comum, que as grandes corporações jamais ou quase nunca trazem o debate de grandes contratos para o judiciário. Não trazem. Eu nunca vi debates bilionários entre corporações gigantes ser discutido no judiciário. Não é discutido no judiciário.
ele é discutido em outras esferas, porque o judiciário, pela sua formalidade e pelo seu tempo, ele não propicia uma velocidade para a solução que essas grandes corporações demandam. Tanto que essas corporações trabalham em tribunais arbitrais, trabalham em outras esferas, buscando a construção de acordo para que as empresas possam continuar trabalhando. Então, isso é uma percepção das grandes corporações, significando que a cultura da paz ela não pode, não deve ficar adstrita ao judiciário, mas ela deve irradiar para outros meios. Importante Obrigada. isso. Obrigada, doutor José. Tenho mais um minuto ou precisamos... Tem sim. Desculpa que eu achei que tinha... Perdão, pode continuar, por favor. E, assim, recentemente eu assisti uma palestra no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dado por um escritório de advocacia, lá de Belo Horizonte, e que eles estão desenvolvendo um projeto, junto com grandes redes de loja aqui do Brasil, para que essas lojas já institucionalizem internamente uma cultura de conciliação. Existe um projeto de implantação de totens eletrônicos nas redes de loja, para que, havendo algum dissenso entre o consumidor e a loja, o consumidor possa acessar o totem e conversar com o departamento jurídico da empresa para construir ali a conciliação. Ali, de imediato, para que isso nem saia do ambiente da loja. Então, isso já é uma irradiação de uma cultura de conciliação. Algo assim extremamente promissor para as práticas futuras. A compreensão disso é fundamental. Então, meus amigos, para encerrar, eu espero que nós todos possamos renovar essa nossa percepção e esse compromisso com a cultura da paz, e podemos iniciar isso pela prática de discursos, né, ou de comunicação não violenta, e pela prática assim, de atuação não reativa às agressões que recebemos diuturnamente nos mais variados espaços. É importante não reagir à violência com violência. É importante não reagir a palavras ásperas com palavras ásperas. Nós temos que mudar uma atitude. Isso depende de cada um de nós, para que a gente possa ver no país, enfim, a paz, que é um dos nomes de Deus. Obrigada, doutor José. Bom, tivemos aqui, doutor Paulo e eu, 2 aulas e a nossa audiência. Acho que nós podemos dizer que bebemos da mesma fonte, né? Cada um vislumbrando um ângulo, uma perspectiva. E eu acho que teria aqui tempo para a gente falar muito sobre o que o Dr. Naiber falou, principalmente sobre essa cultura que veio se desenvolvendo dentro da Justiça Federal e que agora está ganhando, eu vou dizer, asas, que está voando, está indo rápido, está sendo percebida, está sendo aceita, está sendo utilizada. E os pontos que para mim ficaram muito marcados, né, que é o crescimento do bem maior que a gente tem, que a justiça não vai devolver nunca para ninguém, que é o tempo, né? E é aquela solução que sempre vem com aquele gosto de alguém perdeu. Pode ter perdido pouco, mas perdeu. Não há a possibilidade numa sentença de alguém falar eu construí com isso. O máximo que vai dizer é eu lutei o máximo que eu pude. Então, acho que... eu só queria fazer um comentário com relação aos marcos legais que o Dr. Naiber trouxe, com relação a uma pergunta direta aos juízes, inclusive tem um aqui no âmbito federal e um no âmbito estadual. O que faz com que juízes se sintam, eu não sei se não comprometidos em cumprir o CPC? Ou será que aí o Dr. Naiber mesmo me trouxe uma ponta de resposta que poderia acomodar essa situação que me faz pensar e faz questionar muito. Por que não é cumprido o 334? Basicamente. Será que isso tem a ver com o receio de estar entregue a mediadores, conciliadores novatos, pouco treinados, que vão passar das mãos de um gabinete para as mãos de uma pessoa que não precisa nem ser advogado, né? Será que esse é o ponto nevrálgico dessa resistência? Isso é uma coisa que daqui a pouco eu vou pedir para vocês responderem um pouquinho, porque essa pergunta
Eu e o Paulo não pensamos, mas não posso deixar de perguntar, porque eu que falo muito, vivo diariamente com mediadores na minha comissão, nos meus sejusques, no SECOM, incomoda muito na nossa profissão a pessoa que escolhe ser um mediador, né? E o outro ponto que, para mim, assim, é o auge filosófico da minha profissão, é quando eu descobri que, para ser mediador, tem que se conhecer muito bem. E eu acho que não só para ser mediador, né, doutor José, para ser um ser humano, para você encontrar paz e tendo resistência, que é o que a vida nos oferece, né? Paz realmente não é ausência de conflito. A gente precisa do conflito, porque senão viramos água parada. Água que não se mexe não vai a lugar nenhum. É podre. Então, essa questão de fomentar, desde a primária escola até os bancos acadêmicos, eu acho que até tem um comentário de um ex-aluno seu aqui perguntando sobre isso, como fomentar, né? Como fazer com que a população entenda que não é porque só está na lei, é porque realmente é um caminho, não vou dizer de libertação, mas de evolução, né? E necessário para que a gente possa reconfigurar esse tecido social que está tão roto hoje em dia, né? Bom, podemos voltar então um pouquinho para as nossas perguntas pré-estabelecidas aqui. Paulo, você quer fazer alguma pergunta? Posso seguir? Eu gostei muito da apresentação dos dois. Eu tenho perguntas que eu não pensei antes, tá? Junto com a senhora. Mas Tá vendo? vamos seguir aí, depois eu faço, se não for respondido. Tá, joia. Então tá. Eu vou pedir então para vocês sucintamente me responderem, eu vou fazer um bate e bola com cada um de vocês, tá bom? Assim, no crucial, no mais importante, qual que é a importância da conciliação para o Judiciário Nacional? Eu acho que dentro da perspectiva da primeira fala de vocês dois já ficou claro, né? Eu acho que essa pergunta podemos passar que está respondida, já que era a nossa primeira questão. Se depois quiserem fazer algum adendo, fique à vontade. A nossa segunda questão vem de encontro com a do nosso participante aqui, que fez como fomentar a conciliação na área pré-processual, né? Aonde ainda não existe processo, se me permitam, que pode ser que na nossa audiência tenha alguém que não seja da área do direito, aonde ainda não existe um processo, não está dentro do judiciário, não foi levado para dentro do judiciário. E sim, existe a possibilidade de se conciliar, de mediar fora do judiciário. É isso que a gente nomina de pré-processual. Qual é a opinião de vocês? Como fomentar essa ideia de que dentro da advocacia, dentro até da nossa sociedade, como um todo, se possa estabelecer parâmetros para as conciliações e mediações pré-processuais? Vou começar agora com o doutor José. Vamos tentar ser breve, nós já estamos com 1 hora de evento e mais 3 perguntas para meia hora de conversa. Pode ser? Sim. Então, vamos lá. Eu percebo, pelo menos é o meu ponto de vista a respeito, que a forma mais eficiente para que nós possamos construir uma cultura de paz é pelo estabelecimento de políticas públicas, nesse sentido. Porque se há um núcleo de políticas públicas atrelado a um projeto de construção nacional, então nós podemos irradiar a partir dessa ideia a prática de uma cultura de paz na escola, para formar o cidadão desde a escola. Nas faculdades, para formar o advogado, né, já na faculdade, a ter uma cultura de conciliação. Para formar o juiz que frequenta a mesma faculdade, na sua cultura de conciliação. Então, é preciso que haja políticas públicas para que organismos, os mais variados que existem na sociedade, tenham isso como eixo de atuação. Associações comerciais, centrais de defesa do consumidor, centrais de ouvidorias. É importante que as instituições, as empresas como um todo, assimilem isso, mas isso só é viável de forma consistente, de forma breve, concentrada, por meio de políticas públicas. Sem as políticas públicas, aí nos resta o caminho das iniciativas individuais. O judiciário pode, como já faz, criar cartilhas,
criar canais de atendimento, criar estímulos. Os cursos de formação dos magistrados, por exemplo, eles acontecem hoje nessa linha. Eu ingressei na magistratura há 16 anos e no período de formação dos magistrados naquele tempo, nós fomos assim fortemente doutrinados no sentido de trabalharmos em torno de uma política de conciliação, de uma prática de conciliação. Então, isso pode ser feito a partir dos organismos. Então, eu sinto que é um caminho. Obrigada, doutor José. Doutor Nádia? Eu concordo plenamente com o que foi trazido aí na resposta do doutor José, mas para adicionar um elemento a mais, eu vou trazer um tema aqui que eu já antecipo que ele é um pouco polêmico, né? Mas acredito eu que, apesar de ser polêmico, ele pode facilitar a cultura da paz, da conciliação. No meu modo de ver, eu acredito que litigar no Brasil é muito barato quando se compara com outros países. Então, de certa forma, aqui no Brasil, não sai caro, vamos dizer assim, em termos de custas processuais, o custo do processo financeiramente falando, para você mover a máquina judiciária, tem um custo elevado, como em outros países existe. Isso, de certa forma, facilita o acesso à justiça, sem dúvida alguma, mas cobra um outro preço, que é a lentidão em dar as respostas adequadas à justiça, né? Então, eu acredito que passaria também por um ajuste necessário no que diz respeito aos custos de se litigar e, ao mesmo tempo, abrir os canais para as soluções pré-processuais, em que você só iria buscar uma solução processual se não obtivesse um êxito numa solução pré-processual, sabendo que o custo daquela solução pré-processual era muito menor do que o custo efetivo de movimentar a máquina judiciária, né? Uma visão a mais que eu trago aqui para que a gente possa avaliar, né, sob o ponto de vista de funcionamento do sistema de justiça, como fomentar as soluções pré-processuais. Ou seja, seria uma obrigatoriedade pré-processual a mediação, a conciliação, né, como pré-requisito para ingresso no judiciário. Sim, aliado a um ajuste aí no custo de se litigar judicialmente. Porque hoje em dia, principalmente nas demandas de juizado, é praticamente isento de custo, né? Então, é muito fácil você movimentar a máquina judiciária e até mesmo no que diz respeito, por exemplo, ao pagamento de honorários, a pessoa sendo beneficiária da gratuidade judiciária não teria também essa preocupação numa condenação em honorários, né? Então, esse tipo de tema, eu sei que ele é um tema espinhoso, não é um tema muito simpático, mas como foi feita a pergunta, né, eu acho que ele vale como contribuição para a reflexão. Mas é que eu tinha até anotado, enquanto o doutor estava fazendo a primeira fala, dos pontos interessantes, era sobre isso, como testar, como fazer a sociedade sentir essa implementação. Aí sempre vem aquele exemplo da regra de quando começou a obrigatoriedade do cinto de segurança. Como é que foi? Ferro e fogo. Tem que usar, tem que usar. E hoje em dia é default. Todo mundo não questiona mais. Sabe que é para segurança, usa o outro. Vai lá, mas os índices caíram. Ou seja, a melhora foi para todo mundo. É algo que se espalhou por uma imposição, por uma política pública forte e que, no fim, resultou em benefício para a sociedade como um todo. Talvez, se há ainda tanta resistência a ser vencida pelo livre-arbítrio de conhecer e praticar a mediação no pré-processual, quem sabe? Aliás, esteve presente nos primeiros projetos parlamentares a obrigatoriedade, entrou, saiu, lá em 2013, não me lembro, quando começou, mas Zulaê Cobra, que era a primeira que falava disso, né, chegou também a se expressar nesse movimento e falar, olha, às vezes a gente tem que dar um remédio amargo para curar uma doença. Então,
Se não é por bem, vamos tentar por outras vias. É espinhoso, mas é muito válido, doutor Naiber, eu concordo com a sua postura. Bom, a sua sugestão. Silmara, Pois não. posso fazer um comentário ainda? Pois não. Pode, por favor. Eu sinto assim que a gente pensar em políticas públicas e numa cultura da paz é algo crucial. A solução pré-processual, como disse o Dr. Naiber, é absolutamente vital. Olhemos para as nações mais desenvolvidas e o índice de judicialização que essas culturas mais desenvolvidas têm. É uma diferença colossal em relação ao que nós praticamos no Brasil. Hoje, o nosso país tem cerca de 90 milhões de lides ativas. É quase meio processo por habitante. É quase como se quase metade da população brasileira estivesse litigando. Nós temos uma cultura de litígio, uma cultura de judicialização de tudo, que é uma coisa impressionante. Quando eu ingressei na magistratura, até para casar, a pessoa precisava ter a homologação das proclamas do casamento por um juiz de direito. Aqui se judicializa tudo. Enquanto nações mais desenvolvidas, alguns cidadãos se sentem até envergonhados de ter que judicializar uma demanda, como acontece no Japão. Então, eu sinto que a solução pré-processual é amplamente desejável. Ela precisa acontecer. Até porque eu gosto de pensar que, nos meus sonhos, um bom mundo, um mundo agradável de viver, é um mundo que tenha bem menos juízes, bem menos promotores, bem poucos advogados, quase nenhuma polícia, né? Exércitos desabilitados. É um bom mundo. Vamos chegar na República de Platão daqui a pouco. Não, eu sinto assim, o nosso país, só para dizer, né, finalmente, que o nosso país está muito atrasado nesse aspecto. Muito atrasado nesse aspecto. Aqui a gente vê tristemente que a iniciativa da cultura de conciliação começa a acontecer de dentro do Poder Judiciário. Isso é lamentável. É um poder caríssimo, né? E a prática de conciliação devia ser uma coisa já difusa pela educação e pela cultura dos próprios cidadãos. Então, hoje, a gente assiste uma coisa que é dilemática. Nós estamos fazendo o judiciário crescer em orçamento, que precisa contratar conciliadores e juízes leigos e não sei mais o quê, para poder atender uma cultura de conflito, né? Inchando um aparato público caríssimo, quando, na verdade, o movimento deveria ser o contrário, né? O que deveria estar recebendo maior injeção de recursos são outras esferas da sociedade, e não o Poder Judiciário. Uma sociedade que investe pesadamente no seu Poder Judiciário, francamente, é uma sociedade doente. Nós estamos precisando de cura. Está indo no caminho oposto, né? Está no caminho oposto. Obrigada. Doutora Silmara, pois não. A senhora me permite só fazer uma observação? É porque eu quero complementar a minha resposta e, ao mesmo tempo, aqui já me desculpar, porque eu vou precisar me ausentar, porque eu tenho um outro compromisso pela Corregedoria agora do TRF. Está tendo uma reunião agora que não estava marcada antes, mas a corregedora marcou essa reunião e eu preciso participar dessa reunião. Mas quero complementar dizendo o seguinte, que eventos como esse que nós estamos fazendo aqui, que a OAB está promovendo, são eventos que promovem a conciliação, que promovem a cultura da pacificação, que desenvolvem a consciência nas pessoas, não só nos advogados, né? Então, assim, é aquela cultura de formiguinha mesmo, de aos poucos ir construindo ali na consciência de cada um a importância de buscar esse caminho de paz e de conciliação, né? Então, parabéns à OAB, parabéns ao doutor José Teodoro pela excelente palestra, excelente resposta. Minha alegria aqui em poder conhecê-lo aqui nesse evento. Parabéns à doutora Silmara também pela excelente condução aqui do evento e parabéns ao doutor Paulo Boim por toda a sua participação na promoção deste evento, né? Eu peço aqui, deixo aqui as minhas desculpas por ter essa necessidade de se ausentar e não poder participar ainda mais aqui do momento das perguntas, né? Mas saio aqui com o coração pleno de alegria de poder vivenciar esse momento aqui em que nós estamos falando a respeito da cultura da paz e da conciliação. Muito obrigado a todos. Obrigada e boa reunião, doutor Naiber. Obrigado, um abraço, doutor Naiber, felicidades. Igualmente. Bom, seguimos então. A próxima, essa eu acho
mais filosófica impossível, doutor José. Como conseguir trazer as partes de suas irredutibilidades para a conciliação? Como é que, ainda que o senhor usou uma expressão que eu vou me socorrer dela agora, nem que seja uma conciliação rápida, o doutor falou, certo? Ainda assim, deve ser trazer um conforto, trazer um diferencial, uma humanizada ao judiciário. Foi isso que eu percebi da sua fala. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta que lhe foi feita agora, certo? Me corrija se eu estive no caminho errado. Como conseguir trazer as partes de suas irredutibilidades para a conciliação? Bom, eu penso assim, que uma figura essencial é a figura do advogado. Nós estamos falando de partes, né? Então, já estamos imaginando aqui uma coisa que já chegou na esfera do judiciário, né? O papel do advogado é absolutamente crucial. Absolutamente crucial. A gente assiste isso no dia a dia das audiências. Eu vejo isso claramente. Eu, inclusive, na comarca onde eu trabalho, eu sei exatamente, é uma comarca pequena, né? Eu sei exatamente quem são os advogados conciliadores e quem são os beligerantes. A gente sabe claramente, né? E nós temos lá a nomeação de advogados dativos na lista da OAB para poder atender pessoas carentes de recursos. E eu percebo, assim, que quando a gente nomeia os advogados conciliadores, as demandas se solucionam mais rapidamente. Porque, de início, o profissional já orienta o seu patrocinado no sentido de buscar recursos e trazer elementos para a conciliação. E é bem diferente daqueles advogados assim, que partem do princípio que não tem que conciliar coisa nenhuma, que ele tem que ganhar, né? Então é bem diferente. Então a atitude do advogado é absolutamente fundamental, ele é absolutamente crucial para que a pessoa já chegue ali já demovida de suas irredutibilidades, né? Outra coisa que eu percebo também na prática é a dedicação de tempo. Tempo é uma coisa que o judiciário não tem, infelizmente, né? Tempo é uma coisa que custa muito caro dentro do Poder Judiciário, por isso a conciliação deve ser buscada fora do Judiciário. Uma vez, eu participei de uma audiência de conciliação, junto com uma equipe maior, que envolvia um conflito fundiário, uma invasão de sem terras em propriedades rurais. E quando acontece esse tipo de evento, em Minas Gerais, a gente tem que chamar uma comissão do judiciário especializada em conflitos fundiários para poder trabalhar na fase já da conciliação. Aí chegou a equipe, chegou inclusive um juiz especializado nisso, que assume a condução dos trabalhos, e ele é uma pessoa assim, muito dada, e eu cheguei para ele e falei assim, e aí, como é que você vai fazer? Ele falou assim, olha, nós vamos fazer uma audiência que vai começar às 9 horas da manhã e não tem hora para acabar, né? Isso aí vai o dia inteiro. Mas o senhor vai investir o dia inteiro na conciliação? Ele falou assim, vou porque a minha experiência, ela me mostra o seguinte, que nesse tipo de audiência, né, as pessoas amolecem o espírito lá pela 9ª ou 10ª hora de audiência. Tá? Então, a gente tem que, ele me disse assim, então, você abre a audiência, aí um lado vai falar, você deixa ele descarregar a raiva dele. Ele fala. Depois você passa para o outro lado, descarrega a raiva dele, faz a catarse dele. Fala. Aí depois você dá um tempo, faz uma pausa, faz um lanche, descontrai e volta, né? Aí começam as propostas de construção. Aí, lá pelas tantas, né, lá por umas 10 horas de conciliação, toda uma estratégia de conciliação, ela começa a surtir o seu resultado. Então, já teve o encontro, já teve o descarrego, já teve depois, né, uma pausa para alimentação, aí o dia vai passando, o cansaço começa a chegar, aí as pessoas começam a perceber que ficar dando murro em ponta de faca não leva a lugar nenhum, aí as pessoas começam a pensar e a ceder. Então, ou seja, é preciso investir tempo e ter estratégias também, né, para poder aproximar as pessoas. Então, é válido para todos nós estudarmos o assunto, fazermos cursos de conciliação, de mediação, de restauração, aprender estratégias de abordagem das pessoas, né? E eu acho assim, muito, muito curioso a gente perceber em audiências que às vezes a pessoa está ali, né, a parte principalmente, amarrada num posicionamento, e às vezes a gente faz uma proposta, ela não aceita, faz outra proposta, ela não aceita. Aí, às vezes, lá adiante, a gente volta na primeira proposta com palavras completamente diferentes e a pessoa aceita.
É a mesma proposta que inicialmente a pessoa recusou, mas ela aceita, porque ela foi dita de outra forma, em outro momento. Né? Então, retirar as pessoas de suas irredutibilidades também demanda disso, um trabalho de compreensão da maneira como a pessoa é. Agora, é claro que isso é possível entre pessoas de boa vontade, né? Porque pessoas que já entram para litigar de má fé não tem o que fazer. Esse é um grande ponto. Né? Não há tem o que fazer. conciliador, não há mediador Não. que faça milagre aonde existe a má fé. Não há. Isso é a pura verdade. Eu acho que isso o doutor acaba também respondendo à quarta questão que a gente trouxe, que é a postura do advogado, né? Na função de pacificar dentro dos ser justos e mesmo dentro da profissão per se. E aí, a quinta pergunta: qual a importância da conciliação para a pacificação? Como é que ela colabora para reestruturar todo esse tecido social estardalhaçado? Bom, doutora, assim, acho que de certa forma nós tocamos nesse assunto, né, pelas nossas falas. Olha, doutora, eu estou com 58 anos de idade, já estou com cabelos brancos, a senhora pode ver, e quando a gente chega nessa idade, a gente percebe que é melhor ter paz do que ter razão, às vezes. Né? É melhor ter paz do que ter razão. A gente percebe isso. A gente percebe dentro de casa. A gente percebe isso no casamento da gente. Quem é casado sabe. Né? Quem é casado sabe. O casamento é uma excelente escola. A paternidade é uma excelente escola. Quem já teve filhos adolescentes, filhos adultos, sabe. Né? Que é absolutamente fundamental uma disposição para o diálogo, uma disposição para conciliar. Isso é vivência. Isso é vivência. Isso é maturidade da pessoa. Isso é pessoal. Isso não é profissional. Isso é do indivíduo. Isso é da maneira como a pessoa encara a vida, da maneira como a pessoa se vê como ser humano. Né? Conflito é importante? Sim. Crise é importante? Sim. A gente sabe que as crises instigam a nossa criatividade, elas nos empurram para a autossuperação, para o estudo, para a busca de meios. As crises são fundamentais para que os países e as pessoas cresçam. E os conflitos também tiram as pessoas, né, da sua zona de conforto e fazem com que as pessoas cresçam. São importantes. Tá? Mas nós, na medida que nós trabalhamos assim, dentro desse universo humano tão bem conhecido de nós, é importante que a gente busque, na medida do possível, manter o conflito, né, e as crises dentro de um nível aceitável, dentro de um nível positivo. Eu tenho um amigo, se chama Luiz Fernando Milanês, e certa vez alguém perguntou a ele assim, né, ele é professor da Unicamp, alguém perguntou a ele assim, dentro de uma palestra que ele estava falando, uma preleção que ele estava fazendo, falou assim, quando que o atrito é uma coisa boa? Né? Quando que o atrito, o conflito é uma coisa boa? E ele, como físico que é também, ele disse assim, olha, o atrito é uma coisa boa quando ele gera mais luz do que calor. Né? Então, os atritos são bons? São bons. São bons quando a gente tem uma luz que nos faz crescer. Agora, a partir do momento que ele vira fogo, que ele vira calor, que ele vira briga, que ele vira agressão, então ele deixou de ser positivo. Eu sinto que o nosso trabalho como seres humanos, né, é o de entender a conciliação como algo vital, absolutamente vital para a vida humana. Absolutamente vital. Um casamento sem conciliação não vai adiante. Educação, pais e filhos, sem conciliação, não vai adiante. Comércio sem conciliação, não vai adiante. Uma nação que não sabe se conciliar consigo mesma e que fica trocando tiros por conta de uma eleição, é uma nação que não vai adiante. A conciliação é absolutamente fundamental para a existência do ser humano. E se a gente entender isso, minimamente, aí então a gente tem condições de assumir uma atitude pessoal de conciliação na vida, para tudo. Como juiz, como advogado, como promotor, como cidadão no supermercado, no trânsito,
como cidadão que tem a sua escolha política, mas que não necessariamente precisa trocar socos com seu amigo porque ele é do partido adverso. A conciliação é fundamental. Sem ela, como é que nós vamos poder olhar uns para os outros e dizer que país nós queremos para nós, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? O que eu quero dentro da minha casa? A resposta da pergunta é a mesma. Exatamente. Os cabelos brancos mostram algumas coisas para a gente. Isso vai além da formação profissional. Exatamente. Bom, eu acho que aproveitamos e muito, né, doutor Paulo, nossa audiência também. Eu só quero endereçar um pouquinho uma pergunta que teve aqui no chat sobre a remuneração. Se me permitem, doutor Paulo e doutor José, só para não ficar no vácuo aqui. Quanto à remuneração dos mediadores e conciliadores, existe projeto, não se mostra um absurdo que essa profissão não seja bem remunerada, não seria mais interessante cargos públicos para tal mistério? Vou responder rapidamente. Primeiro que a remuneração é de estado a estado. Não sei como anda em Minas Gerais, mas aqui em São Paulo, sim, temos a resolução 809. Não tínhamos nada até 2 anos atrás. Já estamos, né, desde 2010, com a resolução 125. Caminhamos um pouquinho. Em 2015, tivemos 2 marcos enormes legais que nos apoiaram, nos deram estofo de legitimidade, que é a 13.140, mais a própria mudança no CPC, e agora temos a resolução do TJSP, que é uma copia e cola do Conselho Nacional de Justiça da resolução 271 para 809 no Estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Não desanimem, mediadores. Já somos reconhecidos, já temos legitimidade. Eu gostaria, e se pudesse, aproveitar ao máximo o que o doutor José está nos dizendo, estejam mediadores, mas sejam mediadores, né? Comecem consigo mesmo, né? E essa profissão vai se alastrar igual fagulha no palheiro. Então, como vai ser, se vai ser pago pelo Estado, se vai ser pago pela parte, são congruências são arestas que vão acabar sendo acertadas em um momento ou outro, porque a hora que as pessoas que nós atendemos no papel de conciliadores de mediador puderem sentir esse acolhimento e essa importância que se dá a cada um que se põe diante de nós, isso tende a se alastrar. É o bem fazendo o bem, é o bem maior, é o que o doutor José ilustrou tão bem, né? É uma necessidade fundamental e que vai ser sentida e vai ecoar. Então, eu tenho muita esperança. O reconhecimento vai vir, a remuneração vai ser melhor e temos que continuar aí como as formiguinhas contribuindo com a nossa parte, certo? Eu agradeço imensamente, doutor Paulo, doutor José. Se quiserem fazer aí uns 2 minutinhos de consideração final, temos aqui mais 4 minutinhos para encerrar. Por favor. Doutor José? Começa comigo? Isso. Bom, eu quero agradecer a todos, né, a oportunidade de eu ter participado aqui. Uma imensa alegria poder ter contato com a senhora, a doutora Silmara, poder rever meu amigo Paulo aqui. Fiquei muito contente de poder estar com o doutor Naiber. E vi aqui até a presença de um ex-aluno meu, o Benedito, né, o Benê. Aí, Benê, não sei se ainda está online, mas se tiver, um abraço aí para você também. Estou bem satisfeito de estar aqui e esse tema é um tema que mexe muito comigo. O tema da paz é um tema que mexe muito comigo. E é bom a gente conversar a respeito da paz e fazer um esforço para ampliar a nossa compreensão da paz. Porque é o que eu desejo para todos nós. Eu estou precisando de paz. Deixa eu só terminar falando do Benedito. Benedito, você está dizendo que as perguntas dele ficaram sem respostas, então deixa eu só tentar endereçar isso. Eu acho que a sua pergunta com relação à conscientização foi respondida pelo Dr. José, né, através da propícia política pública e a fomentação e exemplo de nós mesmos, começando dentro da nossa casa, indo até as escolas. E depois, quanto à lei arbitral tão utilizada em países desenvolvidos, não seria a solução para os conflitos judiciais no nosso país?
Benedito, é que quando a gente fala em métodos alternativos ao judiciário, a arbitragem é um, só que ela difere em alguns pontos cruciais com relação à conciliação e à mediação. Um é que a gente chama de autocomposição, onde as partes elas são auxiliadas por terceiros, né? Na arbitragem, é como se saísse da justiça pública e se instituísse, por vontade das partes, uma justiça privada. Eles escolhem a lei, os árbitros. Então, isso custa muito caro. É muito mais caro do que o judiciário, né? Então, eu não vejo como solução para o problema do judiciário e nem para o solução do jurisdicionado. Então, se me permitem, já respondi. Se tiver mais alguma pergunta aí, ou quiserem complementar, fiquem à vontade. Pois não. Vamos lá, Paulo. Bom, quero então reiterar meu agradecimento, tá? Dizer que eu saio daqui com mais conhecimento, verdadeiramente rico, né? De tantos ensinamentos que eu recebi aqui. Foi falado de uma pessoa que conviveu conosco há 3.000 anos atrás, que foi o rei Salomão, de Jesus, mais recentemente de Gandhi, todas as políticas públicas que estão sendo envidadas para que nós consigamos chegar a uma boa conciliação e a promoção da paz, tá? Quero também dizer, uma das palavras que eu senti assim como bem importante nessa explanação que foi feita por todos aqui, para que nós possamos nos conhecer mais, para que nós possamos, então, trabalhar por nós mesmos, no sentido do nosso desenvolvimento, e com isso, trazer mais paz para nós mesmos, para os nossos próximos familiares, amigos, as pessoas com quem a gente trabalha, e também para os nossos clientes, para o próprio judiciário e, com certeza, para o nosso país. Então, como disse a doutora Silmara, nós precisamos nos conhecer. É o oráculo de Delfos falando, conhece-te a ti mesmo. Porque nos conhecendo, a gente percebe o que pega para a gente, foi falar de atrito, né? O que gera atrito para a gente, e evita o calor para trazer mais luz para mim e para todos além. Porque se eu quero seguir um caminho bom, que traga paz e traga conciliação, precisa começar dentro de mim. É esse, para mim, o jeito de trazer as partes da irredutibilidade, porque quando eu estou irredutível, não tem ninguém que me tire da minha irredutibilidade. É muito tempo ouvindo para aprender alguma coisa sobre mim mesmo. Falar, ó, calma, tem outras formas de ver o mundo, não é só a sua. E é muito bom falar de fim da cultura de litígio, porque eu, hoje, tenho alguns processos, algumas lides, e eu gostaria de distingui-las, porque para mim é muito mais fácil chegar num acordo, para mim é muito mais ágil atender o meu cliente com um acordo. Então, para os mediadores aqui, foi falado de remuneração, eu desejo mesmo que tenha lei, que tenha mais reconhecimento, que vocês tenham possibilidade de ser mais capacitados, como aqui a gente está buscando uma oportunidade de capacitação para todos. Porque a paz, ela é vital, como foi falado. A paz, ela é fundamental, e é fundamento que alicerça a nossa sociedade. Os 40 anos de paz de Salomão são lembrados até hoje. Até hoje. Isso faz 3.000 anos. Vamos fazer mais tempo aí para a gente. Tá? Então é isso, meus caros amigos. Eu quero, de verdade, agradecer a doutora Silmara pelo entusiasmo na recepção da minha propositura aqui, ao doutor José Teodoro. Para mim é uma alegria estar aqui com ele. O doutor Naiber, tá? Juiz federal, assim, que forma juízes federais. Então, é uma pessoa, assim, muito especial para mim também. A OAB, a nossa diretoria, tá? Da pessoa da nossa presidente, Luciana Freitas, da doutora Estela, que estava presente conosco. Uma alegria estar aqui com os senhores. Muito grato, de verdade. Obrigada. E, mais uma vez, essa semana deve ser sempre marcada por muitos e muitos mais eventos, né? Foi uma grande, boa lembrança do Dr. Paulo trazido até a gente aqui na Casa do Advogado. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês. Nós que agradecemos. Boa noite. Boa noite a todos. Forte abraço, paz para todos.